Preste muita atenção, porque o material de hoje reúne uma sequência pesada de acontecimentos envolvendo Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, o filho do presidente Lula, Romeu Zema, e até um pedido para esclarecer se poderá ser necessária cooperação policial internacional. E tem um detalhe importante: algumas dessas informações aparecem no próprio material como acusações, investigações, opiniões de jornalistas ou pedidos ainda em andamento. Mesmo assim, politicamente, a pressão aumentou e Brasília voltou a ferver. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero juntar com vocês as principais peças dessa história, porque há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos começar por Alexandre de Moraes. Segundo o conteúdo apresentado, o ministro defendeu mudanças no sistema político e criticou o atual modelo eleitoral. A declaração provocou uma reação duríssima do jornalista Josias de Souza, que questionou a posição de Moraes diante de propostas relacionadas ao próprio Supremo. Josias chamou atenção especialmente para a resistência atribuída ao ministro em relação à adoção de um código de ética no STF. Na avaliação apresentada pelo jornalista, existe uma contradição quando um integrante do Supremo defende mudanças profundas no sistema político, enquanto resiste a alterações de procedimento dentro da própria corte. E esse ponto merece atenção. Josias afirmou que Moraes deveria olhar primeiro para questões envolvendo o judiciário e para a conduta dos magistrados antes de oferecer soluções para o Congresso Nacional. O jornalista também citou episódios e relações que, segundo sua análise, colocariam o próprio ministro sob questionamentos públicos. Josias ainda mencionou uma reunião ocorrida na residência de Moraes, envolvendo Davi Alcolumbre e uma tentativa de reaproximação com Lula, classificando o episódio como uma atuação política. A conclusão dele foi pesada. Sugeriu que, se Moraes pretende participar tão diretamente do debate político, deveria considerar disputar um cargo eletivo. Independentemente da concordância ou não com todas as palavras utilizadas, eu considero impressionante ver uma crítica dessa intensidade sendo feita abertamente contra um ministro do Supremo, principalmente porque uma das discussões levantadas é justamente aquela que muita gente vem fazendo há bastante tempo. Quem fiscaliza os procedimentos de quem ocupa posições tão poderosas? Mas a temperatura sobe ainda mais quando entramos no caso envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. No material apresentado, comentaristas afirmam que as investigações e acusações envolvendo pessoas próximas a Lulinha podem gerar desgaste político para a campanha de Lula. É importante deixar claro que investigação não significa condenação e que as informações devem continuar sendo tratadas conforme o estágio apresentado no próprio conteúdo. Segundo as informações citadas, investigadores estariam apurando uma suposta atuação conjunta envolvendo Lulinha, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e a lobista Roberta Luxinger. O material afirma que a apuração menciona tentativas de negócios no Ministério da Saúde envolvendo propostas que chegariam a aproximadamente 627 milhões de reais em medicamentos e testes de dengue. Também é informado que nenhuma dessas tratativas teria avançado no governo. Segundo o conteúdo, a Polícia Federal apontaria uma comunhão de interesses econômicos entre Fábio Luiz e Roberta, além de investigar se o filho do presidente teria sido beneficiário indireto de determinadas ações da lobista. Essas são alegações apresentadas como parte de uma investigação e precisam permanecer exatamente nessa condição enquanto as autoridades apuram o caso. Politicamente, porém, existe uma cobrança inevitável, explicações. Se existem questionamentos públicos envolvendo pessoas próximas ao presidente da República, a sociedade tem o direito de querer respostas claras. E esse mesmo critério precisa valer independentemente de quem esteja no poder. Outro ponto apresentado envolve a localização de Lulinha no exterior. Segundo o material, o senador Carlos Viana enviou questionamentos à Polícia Federal buscando esclarecimentos sobre a localização de Fábio Luiz Lula da Silva e sobre sua disponibilidade para eventual intimação ou depoimento. E aqui existe uma diferença importante em relação ao tom utilizado originalmente.
O que aparece no material não é uma confirmação de que a Interpol esteja efetivamente procurando Lulinha. O que existe, segundo o conteúdo apresentado, é um questionamento sobre a eventual necessidade de instrumentos de cooperação policial internacional, caso sejam necessários para localização, comunicação ou cumprimento de alguma diligência. O senador teria perguntado à Polícia Federal se a localização atual de Lulinha é conhecida pelas autoridades, se ele está acessível para eventual convocação e se poderia existir necessidade técnica ou jurídica de cooperação internacional. Isso por si só já cria um enorme desgaste político. Agora vamos para outro episódio que chamou muita atenção: a participação de Romeu Zema no Jornal Nacional. Renata Vasconcelos questionou Zema sobre sua posição diante das condenações relacionadas aos acontecimentos de janeiro de 2023 e sobre sua defesa de anistia. Zema respondeu que discorda da interpretação de que os acontecimentos configurariam uma tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, houve vandalismo e depredação que devem ser punidos, mas as penas e o enquadramento utilizado seriam, na sua visão, desproporcionais e politicamente influenciados. Quando a jornalista enumerou crimes reconhecidos nas decisões judiciais, Zema manteve sua posição e afirmou acreditar que deveria existir punição pelos atos efetivamente praticados, especialmente vandalismo e destruição de patrimônio, mas continuou contestando o enquadramento mais amplo aplicado aos envolvidos. Depois dessa entrevista, o jornalista Cláudio Dantas também fez críticas duras à condução da pergunta de Renata Vasconcelos. Ele apresentou uma série de questionamentos jurídicos sobre as condenações, sobre individualização das condutas e sobre o direito de recurso. Essas afirmações representam a interpretação do próprio jornalista, não uma nova decisão judicial. Ainda assim, mostram como essa discussão continua absolutamente aberta no debate político brasileiro. Existe uma parcela enorme da direita que considera as penas aplicadas aos envolvidos nos acontecimentos de janeiro excessivas e que defende anistia ou revisão de determinadas condenações. Existe também a posição já firmada pelo judiciário sobre os crimes reconhecidos nos processos. O embate político está justamente aí, e tudo indica que esse tema continuará sendo central durante a disputa eleitoral. Agora vem uma notícia envolvendo diretamente Jair Bolsonaro. Segundo o material, Alexandre de Moraes autorizou excepcionalmente a entrada de um professor na residência do ex-presidente para dar aulas particulares de matemática e química à filha de Bolsonaro. A autorização teria sido concedida após pedido da defesa e limitada a um período específico, seguindo as restrições aplicadas à residência. Para quem acompanha diariamente as decisões envolvendo Bolsonaro, naturalmente qualquer nova autorização desperta atenção. E fechando este boletim, temos Minas Gerais. Segundo a pesquisa citada no conteúdo, o senador Cleitinho Azevedo aparece na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais, nos cenários apresentados. Em um deles, Cleitinho teria 29% das intenções de voto, enquanto os demais nomes aparecem consideravelmente atrás. Para o campo conservador, esse resultado é politicamente relevante porque mostra um nome identificado com a direita, ocupando uma posição competitiva em um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que mais chamou sua atenção? As críticas feitas a Alexandre de Moraes, o avanço das apurações relacionadas ao entorno de Lulinha, a resposta de Romeu Zema no Jornal Nacional ou os números apresentados para Cleitinho em Minas Gerais? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no Movimento Brasil Patriota para acompanhar os próximos boletins. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.